Boa noite, meu nome é Max, eu sou arquiteto corporativo de algumas contas estratégicas na IBM e hoje a gente vai um pouco dar continuidade à apresentação das plataformas de inteligência artificial da IBM. Bem, essa reunião aqui ela é uma continuação da última reunião que nós tivemos, onde a gente tratou muito a respeito de como que essa plataforma de inteligência artificial da IBM ela apoia cientistas de dados a criar modelos de IA tradicional, né? Então, recapitulando rapidamente, né? Modelos de inteligência artificial tradicionais, né, utilizando machine learning e deep learning, eles são basicamente fundamentados aonde o cientista de dados ele treina esses modelos com os dados, ele tem que classificar, ele dá os nomes aos dados que ele está treinando, para aí sim esses modelos serem criados, e esses modelos, uma vez criados, eles podem executar atividade de inteligência artificial, né? Então, muitas vezes, isso aqui é uma atividade que ela é executada em silos, né? Então, é feito todo um trabalho em etapas para criar cada um desses modelos. Mas quando a gente fala de IA generativa, aí a gente trabalha num modelo chamado modelo fundacional. E o que é um modelo fundacional na prática? Ele nada mais é do que um modelo de IA tradicional que ele já foi pré-construído e preparado com uma massa intensa de dados, uma massa muito grande de dados, e uma vez que ele é pré-treinado, é criado esse modelo fundacional, que é como se fosse um alicerce para você poder, através desse modelo, você conseguir trabalhar com atividade de inteligência artificial, seja executando o que nós chamamos de prompts, né, que é você fazer requisições e fazer um pedido a esse modelo fundacional para que ele te responda com alguma informação. Muitas vezes isso aí você acaba utilizando para fazer uma sumarização de alguma informação, de algum texto, você faz perguntas e respostas, ou eventualmente você pega o modelo fundacional e você faz um tuning nele. Fazendo um tuning nele significa que você acaba agregando dados corporativos a esse modelo fundacional, e em cima desses dados corporativos você pode fazer tanto que a gente chama de prompt tuning, que é você usando os dados corporativos da sua empresa, você acrescenta outras informações de prompt, você faz novas requisições para ficar mais refinado, ou eventualmente você faz o que a gente chama de fine tuning, que é você literalmente você reconstruir um modelo em cima de um modelo fundacional. Aí nesse caso, um modelo de IA generativa, né, ele vai ser já treinado com dados corporativos. Então aqui você cabe literalmente é um trabalho mais diferenciado comparado a um modelo fundacional tradicional, igual todo mundo já conhece, por exemplo, quando o ChatGPT você faz uma pergunta em cima do ChatGPT, né? Então, normalmente, o ChatGPT ele se enquadra mais aqui, né? Quando você faz uma pergunta direta ao modelo fundacional e obtém as respostas. Quando falamos de inteligência artificial voltada aos negócios, é importantíssimo você agregar os dados corporativos. E aí, nesse caso, a tunagem, o prompt tuning e o fine tuning, eles são cruciais. É exatamente aqui que se enquadra a plataforma da IBM, que apoia as empresas a fazer um tuning, um prompt tuning, um fine tuning, para poder utilizar os modelos fundacionais às empresas. Bem, aqui são os principais casos utilizados em IA generativa, né? Sumarização de informações, classificação de dados, geração de novos textos ou novos conteúdos ou imagens, extração de informações de um dado não estruturado ou fazer perguntas e respostas. Todo mundo já conhece esses casos de uso, né, utilizando modelos fundacionais do dia a dia. Só que a diferença é, quando você precisa tratar com dados corporativos, muitas vezes essas plataformas que existem no mercado, elas não atendem. Aí é nesse momento que entra a plataforma IBM. Bom, além disso, há uma grande preocupação por ordem das empresas, se preocupar muito de como que essa informação veio, qual que é a explicação do porquê que eu obtive uma resposta. Será que essas informações que eu estou recebendo, esse modelo fundacional de IA generativa, ele está atendendo referente a questões éticas, né? Existem algumas informações voltadas a ódio, a racismo, a sexismo. Como é que essa informação ela é, de certa forma, lapidada, né? Existe algum viés em cima desse modelo? Esse dado é confiável? Ela vem de uma fonte confiável? Será que eu posso fazer de fato uma requisição, um prompt para esse modelo fundacional e ele me trazer uma informação verídica? Então essas são informações que elas são muito importantes e elas estão exatamente no radar dos executivos. E aí nesse caso a plataforma da IBM, o Watson X, ela também se enquadra exatamente para atender esses casos. Bem, essa plataforma que a gente está mencionando, ela é uma plataforma que ela trabalha com tecnologia open source. Então, a gente está falando aqui do que existe a mercado de mais inovador. A IBM ela sempre foi uma grande apoiadora de open source, então nada mais natural do que a própria IBM utilizar a tecnologia open source, né, na questão das soluções.
E isso também proporciona maior agilidade, porque à medida que vai sendo atualizada essas tecnologias open source, essa plataforma, junto com o time de produto da IBM, ela em constante evolução vai procurando modernizar a tecnologia, né? A gente vai mencionar um pouquinho mais à frente a respeito de que maneira que a IBM está utilizando, inclusive, modelos fundacionais em open source. Uma outra característica importante dessa plataforma é uma plataforma que ela é confiável. Então, assim, existe todo um departamento de validação da qualidade das informações que esses modelos fundacionais, quando eles são acoplados dentro da plataforma da IBM, eles são revisados. Então, principalmente os modelos fundacionais criados pela própria IBM, chamado Granite, ele é passado por todo um crivo de qualidade de informações, para verificar se as informações aqui elas podem estar infringindo ou não copyrights de alguma outra empresa, uma outra companhia, ou mesmo uma pessoa física. Ela pode estar passando por um crivo para verificar se existe conteúdo de ódio. É muito utilizado dados corporativos que a própria IBM, ela, ao longo de muitos anos, os nossos 100 anos, a gente vem tratando e qualificando e curando essas informações. Então, existe toda uma preparação, principalmente ao modelo Granite da IBM, né? Mas existe esse compromisso da IBM referente ao que a gente está expondo aos nossos clientes. Então, por isso, é uma plataforma extremamente confiável. Era uma plataforma que ela é voltada para o uso de casos de uso de negócio. Então, o objetivo aqui não é atender as pessoas do dia a dia, mas sim as corporações. Então, existe toda uma estruturação do ciclo de vida de uso das informações corporativas do cliente para poder fazer o melhor uso de casos de uso de IA generativa. Então, é uma plataforma voltada ao uso corporativo. E com isso, naturalmente, a gente acaba literalmente empoderando os funcionários dos nossos clientes, né? Ou mesmo apoiando em atividades do dia a dia para que tenham maior eficiência. Bom, falando aqui um pouquinho da plataforma, né? A plataforma que a gente está mencionando aqui é a Watson X. Neste caso, a gente vai falar especificamente do Watson X AI, mas a plataforma como um todo é a Watson X. E o que é o Watson X? O Watson X ele é um conjunto, né? Então ele trabalha com 3 módulos: o Watson X AI, o Watson X Data e o Watson X Governance. Todos esses 3 componentes eles usam já uma tecnologia open source que trabalha em conceito hybrid cloud, né? Então ele trabalha em cima do OpenShift, que é bem conhecido no mercado. Isso significa que você pode estar utilizando essa plataforma, seja em nuvens públicas ou privadas, ou mesmo em ambientes on-premises. Bom, e o que é os 3 componentes do Watson X? Os 3 componentes do Watson X eles são interconectados, mas eles não são necessariamente um dependentes do outro. O que isso significa? Que se você quiser utilizar os 3 componentes do Watson X, na prática você pega todos os seus dados corporativos, você consegue trabalhar com esses dados corporativos, dando uma determinada curacidade e verificação da qualidade das informações. Você formata esses dados não estruturados e estruturados que a sua companhia tem para um padrão no qual você consiga reutilizá-los para criar ou mesmo fazer um fine tuning ou fazer um prompt tuning desses modelos fundacionais. Então, o Watson X Data ele é basicamente fundamentado em dados. Então, é aqui que você tem a plataforma de Lakehouse para você poder trabalhar com dados dispersos em inúmeros formatos para você poder utilizar nos modelos fundacionais. Uma vez que você tem esses dados em mãos, você já consegue utilizar a plataforma Watson X AI. A plataforma Watson X AI ela já é voltada para você fazer o treinamento, o refinamento e a recriação dos modelos fundacionais. Então é aqui que você trabalha na criação dos modelos efetivamente, né? E obviamente não podia faltar, quando a gente está falando de AI for Business, né, a gente está falando muito de governança das informações. Como é que essa informação ela veio, da onde ela veio? Então, qual é a origem dessas informações? Ela veio de um sistema, ela veio de um documento sigiloso? Qual que foi a etapa do processo de criação do modelo fundacional? Quem criou? Quais que foram os crivos que foram utilizados na criação desse modelo, usando esses dados para que não contenha vieses? É possível conseguir validar se o modelo fundacional está desviando um pouco? Então, tudo se trata de governança corporativa. E é nesse momento que esse componente Watson X Governance ele é atendido com maior precisão.
onde ele se encaixa literalmente na parte final, onde você tem aqui literalmente uma retroalimentação das informações para dentro do governance, e aí você consegue validar se o modelo criado e os dados criados eles estão aderentes de acordo com os princípios éticos da sua empresa. Bom, concentrando-se aqui ao componente Watson X AI, então, como eu disse anteriormente, o foco dele é treinar um modelo fundacional, validar as informações, tunar ele, e aí você deploy esses modelos fundacionais já previamente criados, que você vai gerar para os seus sistemas e para os seus funcionários utilizarem, né? Então, é literalmente um construtor de modelos, né, de inteligência artificial generativa, né? Você consegue literalmente acelerar o seu ciclo de vida de criação desses modelos, porque ele já tem uma série de etapas já todas formatadas em cima dessa plataforma, assim, igual assim que a gente vai apresentar, né? Bem como você também consegue trabalhar de uma maneira muito mais rápida, potencializando o uso de alternativa dos modelos fundacionais na sua empresa, né? Bom, falando um pouquinho aqui dos modelos de IA generativa versus as funcionalidades tradicionais, naquela reunião anterior a gente falou muito do Model Ops, né? Então é como que a gente conseguiria estar criando esses modelos usando Machine Learning, né? Então a gente tinha falado muito de Model Ops, desenvolvimento de atividades automatizadas, otimização de decisões para criar os modelos. Aqui, de IA generativa, a gente vai falar muito de 3 elementos. A gente vai falar um pouquinho da biblioteca de modelos fundacionais que já estão disponíveis dentro dessa plataforma. E claro que à medida que se evolui essas tecnologias open source, a IBM ela sempre vai atualizando, né? Você também tem a característica de você trabalhar no laboratório de prompts, né? Então, que a gente chama de Prompt Lab, onde a gente vai poder fazer alguns testes usando esses prompts, ou você efetivamente você vai fazer um fine tuning, aí é o que a gente chama de Tuning Studio. Aqui é que você vai literalmente fazer uma derivação do modelo fundacional para você criar o seu próprio modelo de IA generativo. Então, essas são as características que a gente vai estar mencionando nessa reunião, que são bem focadas na parte de IA generativa. Falando um pouquinho aqui mais do Watson X AI, esses modelos fundacionais, eles foram todos revisados para eles serem multimodel. Então, a IBM acredita muito no modelo multimodel. Então, não existe um modelo único que atenda a tudo. Você vai poder literalmente fazer merges de modelos fundacionais para você atender e você criar um modelo próprio. Ou você eventualmente não pode ter um modelo fundacional que te traga um lock-in, ou seja, você vai trabalhar com um modelo fundacional que te fique preso para sempre em cima de uma plataforma ou em cima de alguma companhia. Então não é esse o modelo que a gente vem trabalhando. Então o Watson XAI ele se propõe a trabalhar no modelo multi-cloud sem lock-in usando modelos open source, mais modelos da IBM. Então por isso que você tem essa homogeneidade de modelos fundacionais para você poder trabalhar. Seja modelos da IBM, seja modelos da IBM mais modelos open, ou outros modelos que você eventualmente tenha criado, ou mesmo trazendo seus próprios modelos que você possa ter criado em algum outro lugar. Então tudo isso você vai poder utilizar dentro da plataforma do Watson X AI. Seja para treinar, fazer você um tuning, para você fazer uma avaliação dos resultados e você fazer um deploy onde for o seu sistema final. Bom, falando um pouquinho das bibliotecas de modelo fundacional, a gente vai explorar mais isso aqui dentro da plataforma, mas basicamente você vai ter os modelos da IBM e você vai ter alguns modelos open source que vêm da parceria que a gente tem com a Hugging Face, né? Hugging Face, para quem não conhece, é um portal voltado a vários modelos fundacionais open source de mercado, onde, por exemplo, tem o Llama 3, você tem o Mixtral, então tem os próprios modelos da Google. Então, nesse momento, você pode utilizar esses modelos open source dentro da plataforma Watson XAI da IBM. Ou, eventualmente, você pode, como eu havia mencionado anteriormente, trazer seus próprios modelos. Aqui, você literalmente, um modelo que você construiu, você traz para dentro do Watson XAI, claro, obedecendo as devidas características de um modelo fundacional, né, para assegurar a compatibilidade, você pode estar trazendo isso para dentro da biblioteca de modelos fundacionais do Watson XAI. Bom, modelos fundacionais, você pode ter os modelos que a gente chama de encoder e decoder, né? Seja open source, seja da IBM. Cada qual tem a sua devida característica para cada caso de uso de IA generativo. Então, por exemplo, existem alguns modelos que eles são bem específicos para fazer classificação de informações. Tem modelos que são mais específicos para fazer sumarização. Tem outros modelos que são mais voltados a fazer extração. E por que essa informação é relevante? Porque no momento que você está fazendo o Prompt Lab, é importantíssimo você escolher o modelo correto de acordo com o teu propósito. Porque se você pega um modelo que não necessariamente ele tem um propósito adequado, você pode estar consumindo muito maior o uso de tokens, que isso envolve em questões de custo.
Na hora que a gente for fazer alguns exemplos aqui na plataforma, isso vai ficar um pouco mais característico nas tokenizações. Mas é importantíssimo você entender quais são os melhores modelos para aplicar de acordo com o seu caso de uso. E a plataforma watsonx AI te possibilita você conseguir analisar qual que é o melhor modelo de acordo com a quantidade de tokens que está sendo utilizado. Bom, esse da IBM é trabalhar com inteligência artificial para os negócios, e aí, obviamente, a IBM ela criou um modelo fundacional chamado Granite. Esse modelo fundacional chamado Granite, né, eles são informações, como eu havia dito anteriormente, informações de conteúdo próprio da IBM, de 100 anos de história. Esses modelos fundacionais eles foram todos revisados por essa estrutura de qualidade, refinamento, de curadoria de dados, e é passado por uma série de crivos antes de você efetivamente disponibilizar isso aos nossos clientes. Então, aqui é uma atividade, uma ação própria da própria IBM, onde ela criou esses modelos Granite, onde eles são totalmente voltados aos negócios. Então, aqui ele tem uma característica bem voltada ao uso corporativo. Vai começar aqui agora a falar um pouquinho do Prompt Lab. E o que é o Prompt Lab? O Prompt Lab ele é um laboratório de prompts, onde você vai conseguir literalmente testar esses modelos fundacionais, sejam modelos open source ou modelos Granite da IBM, e em cima deles você vai literalmente preparando o seu modelo para o teu caso de uso, né? Então, de uma forma mais fácil e mais ágil, você vai conseguir utilizar essa plataforma para o uso corporativo. Então, vamos aqui entrar dentro dessa plataforma. Então aqui, vamos falar aqui um pouquinho de como é que a plataforma está estruturada, né? Aqui é o watsonx, né? E dentro do watsonx AI, naturalmente você tem aqui alguns elementos. Aqui você pode eventualmente já começar a trabalhar com o chat, né? E construir prompts usando o modelo fundacional. Por aqui que a gente vai começar a nossa demonstração, mas você também pode fazer aqui o fine tuning, usando o Tuning Studio, né? Tem aqui também a parte de iGovernance, que a gente não vai tocar nessa apresentação nesse momento. E a plataforma, como eu disse anteriormente, ela tende a facilitar ao máximo o ciclo de vida de construção desses modelos. Então, você tem aqui todos os recursos que você tem utilizado dentro da sua plataforma, você pode explorar quais são esses modelos fundacionais, você pode verificar quais são os dados utilizados, os prompts utilizados, você pode criar projetos específicos, você pode criar notebooks Python para você poder trabalhar em cima desses modelos. Então, tudo isso aqui já está, de certa forma, tudo interconectado e dependente e pronto para o uso das empresas. Bem, então nesse momento a gente vai partir para uma demonstração prática. Para isso, dentro da plataforma do watsonx, a gente vai começar com um projeto. E o que é um projeto? Um projeto ele nada mais é do que um conjunto de elementos que você vai estar utilizando para a criação dos seus modelos de IA generativo. E aí, dentro desse projeto, você vai poder ter todos os recursos que você vai estar utilizando, né? Então, aqui nesse caso em particular, vocês vão ver que eu já vou ter aqui alguns dados que eu já estou utilizando nesse meu projeto. Então, nesse caso aqui em particular, eu tenho umas listas em JSON, eu tenho já algumas experimentações, que são alguns modelos de IA generativa já derivadas, que eu acabei gerando aqui novos modelos. A gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho mais para frente. Você vai ter aqui seus notebooks em Python, que você efetivamente vai poder estar gerando automaticamente via watsonx. Você vai poder ter até o histórico e o ciclo de vida dos prompts que você vem utilizando durante a sua avaliação, né? E, naturalmente, você tem aqui um overview, que você vai ter uma visão geral da quantidade de tokens que você consumiu até então e a quantidade de processamento por hora, médio. Bem, então, para esse primeiro momento, eu vou entrar aqui dentro do laboratório de prompts. E aí, no laboratório de prompts, você vai ver que você já vai ter um formato diferente na tela. Exatamente para facilitar o treinamento e a geração de novos testes com os modelos de IA generativa. Então, logo de cara, você vai ver aqui que você vai ter aqui três opções. Você pode estar fazendo o seu laboratório utilizando um chat, né, que a gente vai entrar daqui a pouquinho com um exemplo. A gente pode trabalhar com um modelo mais estruturado de laboratório, onde você dá uma instrução, você pode delimitar exemplos e você faz essa experimentação. Ou se você tiver um pouquinho mais de domínio em termos de utilizar os prompts, você pode trabalhar com o modelo freeform. Nesse caso aqui, vamos trabalhar com o structured,
para facilitar aqui em termos de demonstração. Nesse primeiro momento eu posso olhar que eu já tenho aqui um modelo já de IA generativa selecionado, aqui no caso da Google, né, que é o FLAN, mas nada me impede de poder escolher outros modelos já que já estão contidos dentro da estrutura da plataforma do watsonx. Então você vai ver que vai ter os modelos da IBM, Cisco Greenlight, você já tem aqui o William, do Meta, você tem aqui os modelos da Google, o FLAN, você tem Mistral, e obviamente você, à medida que você vai estar trabalhando com esses modelos, você pode selecionar um modelo à sua escolha e literalmente testar para ver se vale ou não vale a pena. Aqui no nosso caso, o que a gente vai fazer? Uma vez escolhido o modelo de IA generativo, a gente vai entrar com algumas instruções. E essas instruções vão permitir com que o modelo de IA generativa ele leia essas instruções e vai, de certa forma, meio que direcionar a geração de um novo texto, né? Como aqui a gente está falando de um modelo de LLM, né, um Large Language Model, né, ele vai gerar um novo texto com base em algumas instruções, né? Essas instruções que eu posso estar estruturando até no modelo de entrada de informações, exemplos de entrada, exemplos de saída, é o que a gente chama de prompts, né? Por isso que aqui a gente chama de laboratório de prompts. Para facilitar, o watsonx ele já tem aqui alguns exemplos de alguns prompts que você pode estar meio que utilizando. Então, por exemplo, você pode ter aqui alguns exemplos de sumarização, alguns exemplos de sumarização de relatórios financeiros, você pode ter aqui alguns exemplos de classificação de cenários, de feedbacks, geração de e-mails de marketing, geração de notas de agradecimento, extração de alguns fatos, perguntas sobre um determinado artigo. Então, assim, você tem uma série de exemplos que o watsonx ele pode te auxiliar, até mesmo traduções ou mesmo conversões de código. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Marketing Email Generation, você vai ver que ele já meio que preparou uma instrução inicial para poder aplicar em cima do modelo de IA generativa. E aí, nesse momento, eu já posso, por exemplo, trabalhar com alguns exemplos, né? Aqui no caso, ele já tem um exemplo pronto para eu poder já gerar uma informação. Então, literalmente, eu estou passando uma instrução para o modelo de IA generativa para ele me gerar 5 mensagens de marketing, né, para uma empresa através de algumas características dadas. Estas são as características dadas que eu estou passando o nome da empresa, qual que é a oferta em si, eu dou o tom que eu quero que meu modelo de IA generativa ele utilize para as palavras, então vai ser um tom informativo, não um tom agressivo, por exemplo, ou um tom alegre. E aqui eu estou pedindo, inclusive, para ele me solicitar ao meu cliente uma resposta, que é clique em um link, né? E, inclusive, eu estou até passando uma data final, muito provavelmente aqui da oferta em si. Se eu clicar no Generate, o que o modelo de IA generativa vai fazer? Ele vai literalmente gerar um novo texto. Ele não vai trazer um texto real vindo de um banco chamado Golden Bank, mas ele vai probabilisticamente gerar uma frase com base em uma série de regras e instruções que eu estou passando, né? Naturalmente, essa geração que vai ser criada nesse momento, ele está literalmente fazendo com que o modelo probabilístico de dentro do modelo de IA generativa, a cada uma dessas palavras, elas, através de uma lista, né, de probabilidade, ele está sugerindo a melhor palavra que se encaixe com a palavra predecessora, né? Naturalmente eu estou usando o termo palavra aqui, mas o modelo ele usa, na verdade, o termo token. Um token nada mais é do que um terço de uma palavra, né? Então é dessa maneira que o modelo de IA generativa ele traz uma resposta. Então ele nunca traz uma resposta real, mas ele traz uma resposta mais provável com base, obviamente, em uma série de entrada de dados que vai estar satisfazendo ou não a resposta final do modelo gerado de acordo com as suas instruções. Bom, voltando aqui, então aqui eu forneci uma instrução, forneci aqui uma entrada de características e aí meu modelo de IA generativa me forneceu aqui um resultado. Aqui ele pode ser agradável, pode não ser agradável, aí depende de cada contextualização da pessoa que está utilizando o modelo de IA generativa. Mas, caso você queira, você pode nesse momento fazer alguns testes. Antes de fazer os testes, vamos reparar num negócio aqui embaixo. Ó.
repara que aqui ele já está mostrando para você a quantidade de tokens que ele usou de entrada. Aqui ele está falando que ele usou 62 tokens de entrada e ele gerou 57 tokens. Ou seja, desde essa instrução aqui, mais este pedacinho, que é onde eu coloco ali, ou mais umas instruções com as características, a somatória disso com isso me gerou 62 tokens. Olha, perdão, as duas entradas de informação, ela está consumindo 62 tokens. E esse texto aqui final, que ele gerou, que na verdade é uma frase, ela gerou 57 tokens. Né? Então daqui a gente já tem ali uma ideia de quanto que você estaria em tese gastando de custo de token, porque a mercado isso é custeado por tokens, para você ter uma sensibilidade de quanto que você está gastando de tokens em cima do seu modelo de IA generativo, caso você deploye isso para uma nuvem privada, por exemplo, uma nuvem pública, onde o custeio desse modelo de IA generativa é feito por token. Né? Aqui, entrando um pouquinho mais em detalhes, você pode até olhar no formato completo de como que esse texto de prompt ele foi gerado. Então repara que ele é bem parecido ao formulário estruturado que está aqui do lado. Né? Então ele já iniciou dando uma instrução, ele colocou ali as características, que são exatamente o que eu especifiquei, e falei para ele me gerar um e-mail. Então isso aqui é uma maneira de você conseguir literalmente transcrever todos esses campos que estão aqui em tela em um prompt inteirinho feito em texto. Da mesma forma, você consegue ver inclusive como que você poderia gerar essa mesma instrução através de um código, né? Seja via um comando curl, né, que você possa estar utilizando diretamente ali dentro de um bash script, por exemplo, ou um código em Node.js, então ele já traz aqui um code snippet, que seria um code em Node.js, ou mesmo um código em Python, que você poderia estar transcrevendo isso aqui para dentro de um programa em Python. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, mas eu queria chamar a atenção para esses parâmetros do modelo. Esses parâmetros no modelo, aqui você começa a ter um pouquinho mais de refinamento em cima do resultado final. Repara que aqui você tem aqui greedy e sampling. Sampling é quando você tem uma maior liberdade para você mexer em alguns parâmetros. Quando você coloca em greedy, ele vai deixar no modelo mais padrão possível. Ou seja, nesse momento eu estou inclusive dando uma penalidade maior a cada vez que o modelo de IA generativa, ele por acaso, ele repita um token. Né? Então imagine que, por exemplo, não iria aparecer nunca checking, por exemplo, porque ele ia tomar uma penalização. Então, como eu estou dando uma penalização a cada vez que ele faça uma repetição, ele vai evitar que isso aconteça. Então, isso aqui é um score de penalidade, né? Isso aqui vem de um modelo de reinforcement learning, né? de machine learning, só para traduzir o que significa essa penalidade. Mas é isso que vai fazer com que o modelo de IA generativa ele evite que ele vá trazer uma próxima palavra que não faria sentido na hora da geração de um texto, porque eu estou dando literalmente uma penalização aqui. Da mesma forma, eu posso especificar a quantidade mínima de tokens que eu quero que esse resultado ele gere e uma especificidade de número máximo de tokens que eu quero que ele gere. Isso é bom quando você quer efetivamente ter um controle maior dos custos do uso do modelo de IA generativa. Aqui é uma grande característica que tem a plataforma do watsonx, que você consegue trabalhar com essas parametrizações de uma maneira muito prática, sem ter grandes complexidades de programação. Né? Entrando aqui no sampling, você vai ver que a variabilidade que você tem de informações ela é maior. Então aqui você tem outros elementos, como temperatura, top P, top K. O que seria isso? Temperatura, top P, top K? Isso aqui são elementos que você consegue aumentar um pouco, entre aspas, a criatividade da geração do modelo de IA generativa. Né? Explicando aqui um pouquinho mais no detalhe, toda vez que você executa um modelo de IA generativa, lembra que eu comentei que isso aqui é um modelo probabilístico. Né? E o modelo probabilístico, vou até usar aqui como referência, inclusive um artigo, né, que eu encontrei aqui dentro do medium.com, onde
o modelo probabilístico, ele trabalha com um algoritmo de temperatura, né? Então, primeiro ele faz um softmax, né, que a gente chama, que ele pega todos os tokens e ele deixa eles todos com elementos probabilísticos. Então, as próximas palavras que são prestes a serem geradas pelo modelo de LLM, ele vai trabalhar com modelos probabilísticos. Então, imagina que, por exemplo, você tem uma frase chamada "a moça é", aí você vai ter a próxima palavra como sendo "é bonita", "é bela", "é inteligente". Então, qual que é a probabilidade de aparecer a palavra inteligente? Pode ser 70%. Qual que é a probabilidade da próxima palavra ser bonita? Ela pode ser 10%. Qual que é a probabilidade da próxima palavra ser linda? Pode ser 20%. Então, o que que o softmax faz na prática, né? Ele equaliza todas as probabilidades das próximas palavras. Eu estou usando o termo palavra para facilitar aqui o entendimento, mas a gente está falando de tokens, que são trechos dessas palavras. Então, ele vai equalizar cada uma dessas novas gerações em probabilidades. E uma vez que ele equalizou isso, isso lhe permite a você poder trabalhar de uma forma mais cadenciada, usando esses termos de temperatura top P e top K. O que é a temperatura? Né? Mais a título de curiosidade também, né? E por que chama temperatura? Porque, acredite se quiser, isso foi utilizado em cima de uma fórmula de física, né, de termodinâmica, onde é utilizado para ter um maior conhecimento de qual que é a temperatura máxima e mínima de acordo com determinado elemento. Então, da mesma forma, essa fórmula física ela foi utilizada para dentro do modelo de IA generativo, onde o que acaba acontecendo? Quanto maior a temperatura, e aqui no caso o eixo X aqui é a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, repara que a diferença entre as probabilidades ela é menor. Então você acaba tendo um número muito próximo de valores de probabilidade quando a temperatura é maior. E quando a temperatura ela é menor, você tem uma diferença muito maior da probabilidade. Isto é, voltando naquele exemplo que eu falei da "a moça é bela, a moça é inteligente", você pode ter um inteligente como 70% e você pode ter um bela como 10%. Você vai ter uma discrepância muito grande entre essas duas palavras. Se você aumenta a temperatura, muito provavelmente o inteligente vai estar lá mais ou menos em torno de 60% e o bela vai estar em torno de 45%. Então você não vai ter muita diferença de probabilidade entre uma palavra e outra. Ou seja, a chance do modelo ele trazer tanto a palavra inteligente quanto a palavra bela é muito maior quando você tem uma temperatura maior. E quando você tem uma temperatura menor, a chance de vir a palavra inteligente e não vir a palavra bela é muito maior, de vir só a palavra inteligente, né? Fazendo uma analogia, também é utilizado a terminologia que quanto mais quente a sua cabeça, mais fácil você vai falar algumas coisas sem pensar. Então, graciosamente, a gente usa esse tipo de analogia, né? Mas no fundo, isso quer dizer o seguinte: se você aumenta a temperatura, a chance de alucinação, e esse é o termo correto da IA generativa, a chance de alucinação, ou seja, a chance do modelo generativo ele criar mais palavras é muito maior, né? Então vamos fazer esse teste na prática? Repara que aqui a temperatura está como 0,8. Então repara que aqui você tem essa frase que ela foi gerada, só que se eu pegar essa temperatura aqui e aumentar ela, e botar ela em 2, e eu pedir para ele gerar de novo, você vai ver que o modelo vai ser talvez um pouco mais criativo. Ele vai usar outras palavras aqui para nós. Olha lá. E você pode reparar que o modelo foi bem mais criativo dessa vez, né? Então ele comentou aqui de ganhos de 12%, que você vai ter um dinheiro maior no próximo ano. Ele fala a respeito que os próximos clientes podem ter aberturas nos próximos 6 meses, sem custo. Então, assim, aquele, ele começou a alucinar um pouco, né? Ele teve uma criatividade, entre aspas, maior para poder gerar o texto. Voltando no que eu expliquei anteriormente, aumentei a temperatura, a probabilidade de diferença entre os tokens, entre as palavras,
ela é muito parecida uma com as outras. Então, a chance de ele utilizar quase que todas as palavras que ele encontrou no modelo é muito maior do que se eu diminuir. Vamos tentar voltar aqui e colocar uma temperatura até menor, bem menor. Então, se eu colocar aqui a temperatura, por exemplo, para 0,4, ou posso digitar aqui que fica mais rápido, né? 0,4. E eu falar para ele gerar. Olha lá. Reparou que ele trouxe uma frase um pouquinho mais condensada, sem tantas criatividades, sem tantas alucinações, por conta da temperatura que eu baixei, né? Um outro elemento que você pode reparar que tem aqui é o top P, né? Top P você pode ver que ele é de 0 a 1, né? O que seria o top P? Top P, aí voltando aqui no caso, né? O top P, ele vai fazer o que na prática? Ele pega, na verdade, todas as probabilidades das palavras e eu especifico para ele o seguinte: eu quero que você me pegue todas as palavras que você encontrou como prováveis palavras e a somatória dessas próximas palavras, aqui nesse caso, tem que dar 100%, no caso 1, né? Ou seja, todas as próximas palavras que ele vai encontrar nesse caso, ele vai trazer. Agora eu posso diminuir isso. Eu posso pedir para ele simplesmente ele parar nessa somatória até mais ou menos, sei lá, 0,5%, né? Ou seja, 50%. Se eu fizer isso, eu vou estar, de certa forma, diminuindo e restringindo um pouquinho mais a quantidade de palavras. O 1 ele vai trazer todas as próximas palavras que ele encontrou, obviamente seguindo aqui a temperatura, mas ele vai trazer todas as palavras. Aqui, quando eu coloco o ponto 5, eu estou literalmente falando para o modelo para ele trazer somente 50% das próximas palavras que ele encontrar, né? Então, se eu gerar aqui, você vai ver que o resultado ele vai ser um pouquinho mais condensado, né? Mas você repara também que ele alucinou. Ele botou uma URL aqui que talvez não faça sentido nenhum se a gente tentar colocar isso aqui na internet, né? De certa forma, ele ainda continua alucinando. Mas, na prática, o top P é isso. Eu estou pegando as próximas palavras, deixa eu usar uma tabela aqui para facilitar. Imagina que, por exemplo, as próximas palavras, os próximos tokens, é esse de T1 até T8. Se eu coloco o ponto 50, por mais que ele tenha encontrado, ou sugerido, perdão, todos esses tokens como a próxima palavra, ele vai usar só até a somatória ser ponto 5. Então, no caso aqui, ele vai parar mais ou menos no T4. Ele não vai trazer nenhum token T5, T6, T7 ou T8. Ele vai parar aqui no T4. É isso que a gente faz quando troca para top P e diminui esse valor aqui dentro. E o que é o top K? O top K nada mais é de você trazer as 50 palavras que ele encontrar da próxima lista. Se ele encontrar 10 palavras, e eu estou falando para ele trazer as 50, ele vai trazer as 10. Se eu falar para ele trazer só 2 palavras, ou 6 palavras, se ele encontrou 100, ele só vai trazer as 6 primeiras. Então a ideia do top K é você ainda restringir cada vez mais a alucinação. Vamos ver o que vai acontecer se eu restringir aqui. Ó, vou diminuir aqui para 4. Vou deixar bem restritivo aqui o modelo. Bom, então assim, esse modelo de fazer ajustes nesses hiperparâmetros, que isso aqui é o que a gente chama de hiperparâmetros, né? É uma maneira de você conseguir fazer algumas validações e tunnings para tentar chegar em uma resposta mais plausível. E para eu tirar essa URL que ele está gerando, porque ele está alucinando colocando essa URL, o que eu vou fazer? No final de tudo, eu vou falar para ele simplesmente seguir somente com as características que eu estou passando e não incluir nenhuma informação adicional. Porque eu não pedi para ele trazer uma URL. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, funcionou. Ou seja, ele escreveu a mensagem, uma mensagem bem mais simplificada, porque eu mexi aqui nos hiperparâmetros, e falei para ele não trazer informações adicionais, simplesmente parar a mensagem. É nesse momento que a gente começa a literalmente fazer o que a gente chama de prompt tuning, né? Então a gente está usando de alguns artifícios de prompt engineering, estou ajustando o que eu quero na prática para trazer uma resposta mais adequada. Outra característica que eu tenho é utilizar
ao invés de um modelo de estrutura, eu usar um chat. Quando eu uso um chat, na verdade, eu estou trabalhando numa janela de contexto maior, onde ela vai ter todo um reconhecimento do que você respondeu anteriormente e vai reutilizar isso no próximo prompt. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta, quais que são as melhores alternativas de fazer um loop em Python? E eu simplesmente pedir para o meu modelo fazer uma explanação, você vai ver que ele está respondendo aqui claramente quais que são as alternativas de loops que eu posso trabalhar em Python, né? E se eu fizer aqui, talvez, qualquer pergunta referente, para ele me explicar melhor o Panda. Então, por exemplo, explain better pandas option. O que ele vai fazer? Em cima desse contexto aqui de cima, né, que ele explicou, ele está dando uma explicação até um pouco mais detalhada a respeito do item em particular utilizando pandas. Agora repare uma coisa, se eu clicar aqui no texto, você vai ver que ele gerou um prompt extremamente grande, com uma série de execuções, desde o primeiro contexto até o segundo. Isso aqui tudo, na prática, acaba consumindo muito token, porque você está literalmente pegando um contexto anterior e repassando isso para o próximo prompt. Então, o próximo prompt ele obtém como histórico o que estava anteriormente. Então, dependendo do teu uso, se você quiser trabalhar com chat e você trabalhar no mesmo contexto, é importante ter em mente que há um uso bem alto de uso de tokens. Uma outra experimentação que a gente vai poder estar fazendo com chats é você trabalhar, por exemplo, com reg, né? Reg, ele é uma forma de você conseguir contextualizar conteúdos que não necessariamente já estejam dentro do modelo de agente nativa treinados anteriormente. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Se eu fizer a seguinte pergunta aqui para o modelo, né? Então eu vou até trocar esse modelo para ele usar o modelo do Llama, só a título de curiosidade. Vamos pegar aqui o Llama 3B. Cadê o Llama 8? Aqui, ó. Vamos pegar o Llama 8, selecionar esse modelo e eu fazer uma pergunta para ele. Eu falar para ele me reportar quem é que teve o maior número de pontos e score na NBA. Repara que ele vai me trazer aqui uns resultados e trouxe aqui, ó, o Kareem Abdul-Jabbar, o LeBron James, o Michael Jordan. Só que repara que ele não trouxe aqui, por exemplo, todas as informações. Por exemplo, se eu falar para ele agora trazer um contexto maior e nesse momento eu vou trazer mais informações para ele, então aqui eu vou estar explicando o que o modelo de IA tem que fazer e eu vou estar passando um link, inclusive, com outras informações dizendo que o Kareem quebrou o recorde. Vamos ver qual que vai ser o resultado que ele vai me trazer. Porque aqui ele falou que as estatísticas são até o final de 2021. E eu vou estar trazendo estatísticas aqui um pouquinho mais atualizadas. Olha lá. Ele já trouxe aqui que quem teve o maior número de pontuações na NBA foi o LeBron James. Então ele já está agora atualizado, dizendo que não é mais o Kareem Abdul-Jabbar que tem ali o maior número de pontos na NBA, mas sim o LeBron James. Isso por quê? Porque eu dei uma contextualização e forneci uma informação adicional que o modelo de IA generativa ele não tinha. Eu passei para ele um link e aí a plataforma do Watson XAI, em cima do chat, ele pegou esse link, usou isso como um conhecimento adicional para responder. É um RAG que a gente acabou de aplicar no modelo de contexto, né, de um chat, para ele poder responder. Vamos fazer um outro exemplo aqui, bem curioso também. Por exemplo, se eu vim aqui e fazer a seguinte pergunta
para o modelo. Dessa vez eu vou pegar aqui um modelo do Llama um pouquinho mais recente. Vamos pegar o Llama 70 bilhões de parâmetros. Onde é que está aqui? Legal. Vou selecionar este modelo e vou fazer a seguinte pergunta para ele. Quem que fez a apresentação do Oscar em 2024? Olha que interessante. Ele está falando que o Oscar não foi oficialmente anunciado ainda. Isso por quê? Porque o modelo do Llama, ele ainda não tem as informações, não tinha na época que foi treinado, informações de 2024. Por isso que o modelo de IA generativa ele não respondeu. Então, assim, imagine o seguinte cenário. Obviamente, eu estou aqui trabalhando com um modelo de IA generativa que tem dados antigos treinados. Só que nesse momento, o que eu vou fazer? Adicionar um documento contendo informações do Oscar de 2024. Então, antes de eu adicionar um documento, eu vou mostrar o documento aqui. Na verdade, é um documento PDF, onde tem aqui a nominação do Oscar 2024. Então, aqui tem os ganhadores por melhor fotografia, melhor diretor, ator. Ou seja, é um documento PDF tradicional, assim como qualquer empresa teria também os seus documentos em PDF ou em Word. Então, eu vou adicionar esse documento para dentro aqui do contexto. Então, vou jogar aqui em memória, vou fazer um browse. Vou falar para ele trazer o documento do Oscar. Por acaso é esse PDF. E repara que ele está nesse momento fazendo o processamento do documento. Não vou mexer aqui nas opções, mas só vou mostrar aqui que ele está literalmente utilizando, inclusive, alguns modelos para poder fazer a ingestão desse documento para transformar isso num modelo de banco de dados vetorial. E nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está pegando aquele PDF, vetorizando ele e nesse momento ele já está disponível. Se eu fizer novamente a pergunta, agora você vai ver que a pergunta vai ser um pouquinho diferente a resposta. Então vamos lá. Vamos fazer de novo a mesma pergunta. Quem apresentou o Oscar em 2024? Repara que agora ele vai estar utilizando respostas que estão contidas dentro daquele PDF, que foi o comediante Jimmy Kimmel. E daqui a gente pode fazer quaisquer outras perguntas que já estejam contidas dentro daquele documento. Por exemplo, quem ganhou o prêmio de melhor ator. E aí, naturalmente, baseado no contexto em cima do reg, né, que eu acabei de trazer um documento, ele está me respondendo. O que isso aqui significa na prática? Que na hora que a gente está trabalhando com modelos voltados para as áreas de negócio, eu posso estar trazendo documentos corporativos que são da sua empresa para que o modelo de IA generativa, que mesmo ele não tenha sido treinado anteriormente, ele possa estar utilizando esses conteúdos para poder responder algum questionamento ou algum prompt que você passe como instrução para o modelo de IA generativa. Bem, eu espero que nesse primeiro momento, bem breve da demonstração, acho que conseguimos apresentar um pouquinho das capacidades da plataforma de inteligência artificial Watson Next da IBM, que vai propiciar com que você consiga trabalhar, treinar, avaliar e até gerar novos modelos de IA generativa com maior facilidade. Numa próxima apresentação, a gente entraria um pouquinho mais de detalhes no que seria um prompt tuning e um fine tuning. Desde já eu me coloco aqui à disposição, fico totalmente aqui aberto a novas perguntas. Muito obrigado e até logo e boa noite.